continuação agora da viagem que foi um fiasco. Tem a continuação porque não apenas ele não foi recebido por ninguém, como eu postei ontem, como a única pessoa que o recebeu, que topou depois de muito esforço receber essa comitiva, deu uma bronca no Janones. Lula perde uma baita batalha contra Donald Trump. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas entra em vigor hoje. E o governo admite estar perdido. Que aquilo que foi feito com a Rumble e resultou no processo que a Rumble meteu na cabeça do Moraes é uma das razões da tarifa de 25% que nós estamos à beira de tomar aqui no país. E aí o que o Lula faz? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Justiça manda prender jornalista que difamou Carla Zambelli. É isso mesmo. A Justiça Paulista decretou a prisão em regime aberto do jornalista Luan Araújo. A determinação ocorre porque ele não pagou a ex-deputada Carla Zambelli, após uma condenação por difamação contra a ex-parlamentar. Araújo foi condenado por causa de uma publicação que apontava Zambelli como alguém que faz parte de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte. A decisão contra o jornalista foi publicada na última segunda-feira pelo juiz José Fernando Steiberg. Na ordem, o magistrado ressaltou que o jornalista, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a prestação pecuniária imposta. Os valores devidos por ele somavam R$ 2.216,30, incluindo uma multa penal e uma prestação pecuniária. Em 2022, na véspera das eleições, Luan Araújo foi perseguido por Zambelli armada em uma rua de São Paulo. E Flávio pede afastamento de Moraes em caso ligado ao Banco Master. Defesa cita contratos do banco com o escritório da mulher do ministro e solicita redistribuição para André Mendonça. É isso mesmo. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para analisar processos relacionados ao empresário Daniel Vorcari e ao Banco Master. A solicitação foi apresentada depois de Moraes encaminhar para a manifestação da Procuradoria-Geral da República um pedido do deputado Lindenberg Farias. O parlamentar petista solicitou a apuração de supostas ligações entre Flávio e Vorcaro, especialmente em relação ao financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro. Segundo a defesa do senador, o afastamento de Moraes se justificaria por uma suposta relação entre o ministro e o banqueiro. Os advogados citam dados da Receita Federal que apontavam pagamentos de 80 milhões do Banco Master ao escritório da advogada Viviane Barce de Moraes, mulher do magistrado. Os defensores afirmam que o pedido não representa julgamento sobre a relação entre as partes, mas busca assegurar o cumprimento das normas processuais e regimentais. Mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro mostraram o senador cobrando o empresário a destinação de recursos para a produção do filme sobre o ex-presidente. A defesa também pede que eventual análise do caso seja transferido para a relatoria do ministro André Mendonça. E para o desespero de Lula, Estados Unidos oficializam PCC e CV como organizações terroristas. Decisão do governo Trump amplia sanções, bloqueia ativos e endurece restrições contra integrantes das facções. Lula perde uma baita batalha contra Donald Trump. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas entra em vigor hoje. E o governo admite estar perdido. Sextou agora, se informando de uma derrota gigantesca do governo Lula que começa hoje, mas que é uma vitória ao mesmo tempo para todos os brasileiros de bem. Gente, olha aqui comigo o que foi que o Globo publicou nesta madrugada sobre a confissão do próprio governo Lula. Eu li agora, quero contar para você e você vai se chocar de ver como o governo Lula não cansa de defender criminosos. E no final, eu vou te dar uma palhinha, vou te contar um pouquinho sobre a minha história de combate aos criminosos e não de defesa dos criminosos como faz aí o governo Lula todos os dias.
O governo brasileiro ainda calcula o impacto e efeitos práticos da decisão dos Estados Unidos de classificarem as facções criminosas CV e PCC como organizações terroristas. Auxiliares de Lula dizem ser preciso esperar, de fato, a classificação entrar em vigor para analisar os próximos passos. Como assim? Todo mundo sabe qual que é o efeito. O efeito dessa classificação é você poder bloquear ativos dos crimes, dos criminosos perigosos, dessas organizações que circulam no sistema financeiro. Como assim ainda calcula o impacto? Gente, isso aí só mostra que Lula está perdido, mais perdido do que cego em tiroteio. Sabe o que isso significa de verdade? Que o governo Lula não sabe o que fazer. A decisão entra em vigor hoje, sexta-feira, é uma decisão anunciada para os Estados Unidos há mais uma semana. E até agora, os auxiliares do Lula, eles admitem que eles não sabem o que fazer. E olha o que mais que o Globo cravou sobre essa confissão aqui de impotência do governo brasileiro. O entendimento é que não há um argumento a ser apresentado aos americanos que os faça recuar das medidas. Mesmo assim, a ordem é insistir no discurso de que o governo brasileiro combate o crime organizado e que está disposto a cooperar com outros países. Eu já te mostrei aqui em vídeos nos últimos dias como o governo brasileiro ele coopera com o crime organizado quando defende saidinha, ampliação do indulto de Natal, desencarceramento, quando é contra a redução da maioridade penal. Isso tudo eu já te mostrei. Agora, o que você está vendo aqui é que o próprio governo Lula ele reconhece que ele não tem como reverter a decisão americana. E qual que é a solução que eles dão? Continuar com o discurso para inglês ver, para boi dormir, de soberania. Como se essa fosse a questão e não o combate ao crime organizado, que domina 25% da população brasileira e subjuga mais de 61 milhões de brasileiros de bem. E olha aqui o detalhe mais devastador. É a hipocrisia do Lula que parece não ter limites. Lula, por sua vez, se queixou na semana passada, reclamou dessa classificação e retomou o mote da defesa da soberania nacional. Comando Vermelho e PCC são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade e para o povo de periferia desse país. Hã? Então, peraí. Então o próprio Lula está admitindo que são organizações terroristas? Ora, se ele mesmo disse que PCC e CV são terroristas para o povo brasileiro, por que ele não classificou como terrorista no Brasil? Foi contra isso. E quando os Estados Unidos classificaram oficialmente como terroristas, por que o Palácio do Planalto chamou de deplorável a ação americana, de uma interferência estrangeira? Ora, presidente Lula, se você admite que são terroristas essas facções, você tinha que ter classificado no Brasil e deveria estar concordando com a atuação americana, celebrando essa medida. Vocês conseguem perceber como não faz sentido? Como é uma baita de uma hipocrisia? A resposta é uma só. Lula e o governo eles só sustentam esse discurso fajuta, hipócrita e falso para poder criar uma falsa rivalidade com o Trump e os Estados Unidos para tentar colher frutos eleitorais aqui no Brasil. É como se o Lula fosse um verdadeiro guerreiro do Brasil contra os Estados Unidos, defendendo o Brasil, o território brasileiro. Mas é tudo mentira. Você consegue perceber que é falsidade? O objetivo eleitoral? E eu mostrei ontem aqui no canal que uma pesquisa Atlas Intel, que saiu na quarta-feira, mostrou que mais de metade dos brasileiros aprova essa classificação como terroristas. Eu mostrei também que 55% dos brasileiros, 56% dos brasileiros, para ser mais exato, eles querem que o Brasil declare oficialmente as facções como inimigas. Ou seja, o povo já decidiu. Lula está sozinho contra uma maioria. Gente, eu até desconfio, como vários de vocês já desconfiaram nos comentários, que, na verdade, o grande plano do PT é, de fato, desencarceramento, descriminalização, é, de fato, despenalização. Essas são as políticas públicas do PT. Não são políticas de combate ao crime, são de proteção e de livramento do crime organizado no Brasil. Porque eles têm uma visão de que o criminoso é vítima da sociedade. A gente já conversou disso em outros vídeos, não vou repetir, mas agora eu quero te falar o seguinte. Essa resposta de Lula, essa resposta do PT, merece uma resposta nossa da sociedade contra eles. Nós precisamos responder a essa bandidolatria do governo, dando a nossa resposta nas urnas esse ano. A segurança pública está no topo das preocupações dos eleitores. É por isso que, além de derrotar Lula, a gente precisa colocar uma tropa de choque de senadores de direita, da lei e da ordem, lá no Senado Federal, que vão apoiar as nossas pautas, endurecimento da lei penal contra o crime, impeachment de ministro do STF, que abusa do seu poder, reforma do nosso sistema de justiça, tolerância zero com o crime organizado. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que o governo Lula ele tem a coragem de enfrentar o crime organizado? Ele tem interesse? E mais, você acredita que ele tem como reverter a decisão dos Estados Unidos? Ou que ele está perdido?
Conta pra mim nos comentários. Eu sei que você já riu o suficiente no vídeo que eu postei ontem aqui sobre a comitiva do Janones por Washington, tentando imitar às avessas a viagem que o Flávio Bolsonaro fez pelos Estados Unidos. Claro que o Janones não foi recebido por ninguém, mas tem a continuação agora da viagem que foi um fiasco. Tem a continuação porque não apenas ele não foi recebido por ninguém, como eu postei ontem, como a única pessoa que o recebeu, que topou, depois de muito esforço, receber essa comitiva, deu uma bronca no Janones. Eu vou te contar agora esse fiasco em detalhes. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Quem conta essa história é a Folha de São Paulo. Aliás, a própria Folha de São Paulo disse que a viagem do Janones não deu em nada. Se a Folha disse que a viagem do Janones não deu em nada, do Indiana Janones, porque afinal de contas ele acha que ele está numa viagem de exploração, numa aventura pelos Estados Unidos. Se a Folha disse que não deu em nada essa viagem, é porque realmente não deu para salvar mesmo a viagem dele. Ninguém quis recebê-lo. O Trump bateu na cara do Janones, bateu a porta na cara do Janones, o Vance bateu a porta na cara do Janones e o Rubio bateu a porta na cara do Janones. O único que topou falar com eles foi o parlamentar Jim McGovern. E esse parlamentar, ele recebeu o Janones entregou para ele um relatório de 8 páginas denunciando abusos, segundo o Janones, abusos do Flávio Bolsonaro, e o parlamentar sabe o que falou para o Janones? O parlamentar respondeu o seguinte, aspas, não tenho poder para abrir uma apuração. E continuou, são os brasileiros que devem resolver sobre o próprio futuro. E isso não cabe aos Estados Unidos. Pô, o Janones, ele já não foi recebido por ninguém, ainda foi lá e tomou uma bronca do único que topou recebê-lo. Aí é um pouco demais, hein, Janones? É uma vergonha daquelas. É papelão internacional. O Janones sendo bastante para ele passar vergonha no Brasil, ele foi passar vergonha também nos Estados Unidos. Eu acho que essa comitiva... primeiro que é um absurdo, né? Quer dizer, eles foram denunciar o Flávio porque o Flávio denunciou as autoridades brasileiras, mas se eles foram denunciar o Flávio, como é que eles podem denunciar o Flávio pelo Flávio ter denunciado? Bom, se eu acho que é errado denunciar e eu estou denunciando quem denuncia, eu não posso denunciar, senão eu faço a mesma coisa daquele que eu estou criticando. Olha a loucura. E ainda tomaram essa bronca. Eu acho que essa comitiva do Janones, dessa turminha da Jandira Fegali, devia dar uma passada na Disney, vai conhecer o Mickey, talvez vá conhecer o Pateta, porque afinal de contas o Pateta eu acho que tem mais a ver com eles. E, enfim, dê uma volta por lá, passe em Miami, compra umas bugigangas e venham trabalhar, venham fazer aqui alguma coisa que importa, parem de fazer papelão, parem de passar vergonha, não faz o menor sentido. É absolutamente ridículo o que essa comitiva de esquerda fez. Isso mostra como é forte aquilo que o Flávio conseguiu fazer. O ridículo dessa viagem, dessa comitiva da esquerda, mostra a potência da viagem que o Flávio fez e conseguiu fazer. Porque ele foi recebido pelo Vance, ele foi recebido pelo Trump, ele foi recebido pelo Rubio, ele conseguiu retorno, ele teve respostas e a comitiva da esquerda mostra o que é ir para lá sem contato nenhum, o que é ir para lá sem nenhuma fonte, o que é ir para lá completamente às cegas. Então, eu acho que a esquerda não apenas mostrou o que ela tem feito ultimamente, que é nada, como também demonstra a potência do que Flávio Bolsonaro e a sua comitiva foram fazer nos Estados Unidos e conseguiram obter do governo norte-americano. Meus caros, deixem aqui não só a sua risada, mas também o seu comentário e nós vamos seguir espertos e atentos a essa história. Continuamos com o fiasco internacional da política do governo Lula contra os Estados Unidos. Agora, o que vem à tona é que o diretor-geral da Polícia Federal lulista, o Andrei Rodrigues, ele deu uma declaração para a Folha de São Paulo dizendo que se os Estados Unidos querem
intervir aqui no Brasil, querem prender faccionados, criminosos, traficantes, terroristas, eles devem antes entregar os foragidos da justiça brasileira que estão nos Estados Unidos. O ponto, meus caros, é que o André Rodrigues não está pensando em foragidos da justiça brasileira, que são criminosos, que são bandidos, que são traficantes. Ele está pensando só em ideologia, porque é só nisso que pensa o governo Lula, consorciado com o STF e a quem serve a cúpula da Polícia Federal. Essa cúpula trabalha sempre com ideologia, eles estão sempre atrás da direita, sempre atrás de quem escreve e se manifesta em razão da sua liberdade de expressão, estão atrás de velhinhas tuiteiras, e é óbvio que quando eles falam em foragidos da justiça brasileira, o André Rodrigues e aquilo que ele representa estão pensando, por exemplo, em Alan dos Santos, em ramagem e coisa que o valha. Aqui, meus caros, nessa entrevista à Folha de São Paulo, disse o André Rodrigues o seguinte, que se de fato, aspas para ele, se de fato essa recíproca é verdadeira, os Estados Unidos precisam contribuir ainda mais com o Brasil, prendendo foragidos, bloqueando e congelando patrimônios, restituindo ao país recursos desviados. São várias ações que precisamos continuar realizando em conjunto. Repito, o problema é que ele não está pensando em ação ou cooperação nenhuma que interessa a todo ser normal ou a todo governo democrático. Ele está pensando em ações anormais e ações que são típicas de tiranias, que é perseguir ou entregar à justiça brasileira pessoas que agiram dentro do universo da liberdade de expressão, como Alan dos Santos, que quando foi pedido a ele ou dele a extradição, o próprio país dos Estados Unidos respondeu dizendo: o que o Alan dos Santos fez aqui são só palavras, e deu com a porta na cara do governo brasileiro. O Ramagem, a mesma coisa. Aliás, é o que tem acontecido em tudo quanto é país. A Zambelli foi considerada perseguida política, o Oswaldo Eustáquio também a mesma coisa na Espanha, o Alan dos Santos, como eu mencionei, também nos Estados Unidos, e o Ramagem nesse mesmo caminho irá. Portanto, o que o André Rodrigues quer é que se entreguem para a boca do leão as suas presas. O que o André Rodrigues quer não é perseguição de traficante ou coisa que o valha. O que ele quer é que se entregue para os porões da ditadura brasileira aqueles seus presos ou perseguidos favoritos. Então, meus caros, isso óbvio que não vai acontecer e só mostra que o governo Lula só pensa em ideologia, só pensa em política, não tá nem aí para criminalidade mesmo. Ele só quer fazer política e politicagem eleitoreira nesse ano em que ele pretende se reeleger a partir dessas decisões de classificação de facções criminosas. Ele não tá nem aí para mais nada, só quer mesmo fazer política ideológica. E aí, meus caros, a gente precisa, óbvio, compreender que os Estados Unidos não vão dar a mínima para isso, até porque nós estamos à beira de tomar uma tarifa de 25% na cabeça dos produtos brasileiros, justamente por termos feito perseguições políticas e ideológicas à liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros e com isso termos alcançado até mesmo as empresas norte-americanas e os cidadãos daquele país. Basta ver que aquilo que foi feito com a Rumble e resultou no processo que a Rumble meteu na cabeça do Moraes, é uma das razões da tarifa de 25% que nós estamos à beira de tomar aqui no país. E aí o que o Lula faz? Ele arrefece, ele se emparceira com o governo norte-americano? Não, ele simplesmente fica fazendo discurso e ainda põe os seus diretores da Polícia Federal para reforçar esse tipo de discurso ideológico e político. Ou seja, a ideia do Lula é: nós não vamos conversar com os Estados Unidos sobre a questão da tarifa, nós não vamos conversar com os Estados Unidos sobre o combate à criminalidade, nós vamos resistir a tudo e a todos e continuar fazendo no Brasil perseguição e discursos ideológicos. Bom, é isso que é o Brasil hoje. Lamentavelmente. Deixa aqui o seu comentário e esteja conosco, que a gente sempre está atento a tudo o que acontece. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!